Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise, um mergulho, na verdade, num material bem interessante. É o resumo de uma aula de geografia do curso Opção Certa lá de Arapiraca. A aula foi do professor Wagner e a nossa base aqui são as anotações dessa aula. A ideia é explorar os pontos essenciais da vegetação brasileira caatinga, pampas, pantanal, litoral, entender os domínios morfoclimáticos do Aziz Absaber e revisitar o histórico das conferências ambientais. Exato. E, olha, é importante lembrar uma coisa. Esse resumo que a gente tem, ele foi feito com apoio de inteligência artificial, o Gemini. Então, assim, pode haver alguma pequena diferença em relação ao que o professor Wagner falou originalmente na aula, né? É bom usar essa nossa conversa como um complemento, sabe? Não para substituir a aula oficial. Bastante coisa, né? Desde os biomas até as discussões globais. Vamos começar então pela vegetação. A caatinga, lá no semiárido, ela parece ter uns contrastes bem fortes, certo? Sim, sim. O resumo destaca bem isso. A vegetação super adaptada à seca, né? As xerófitas, cactos. Mas tem um ponto crítico ali, que é a desertificação. As notas ligam isso às queimadas para a agricultura de subsistência, sabe? Só que, por outro lado, tem um dinamismo econômico que surgiu com a fruticultura irrigada, principalmente uva para vinho lá no Vale do São Francisco. Isso fez o Nordeste virar o segundo maior produtor do Brasil. É um choque interessante, né? Subsistência e agronegócio moderno ali, lado a lado. Nossa, essa questão da fruticultura na Caatinga mostra bem como a tecnologia pode mudar tudo, né? Mesmo num clima desafiador. E descendo para o sul, o que o material fala dos campos sulinos, os pampas? Ah, os pampas. Ali a paisagem é outra. É marcada pela vegetação mais baixa, tipo o capim, as herbáceas, e o relevo é suave, ondulado, que eles chamam de coxilhas, né? Aquelas colinas baixinhas. Economicamente, o que se destaca, segundo as notas, é a soja e a pecuária extensiva, e mencionam que essa pecuária produz uma carne de alta qualidade. O clima e as pastagens ajudam. Entendi. Agora, mudando completamente de cenário. Pantanal, no centro-oeste. O resumo descreve como algo bem particular, né? Sim, muito. O clima é tropical típico e a marca registrada são os verões com muita chuva, que alagam tudo. Isso força uma prática que chamam de transumância. Quer dizer, o gado tem que ser movido para áreas mais altas na cheia. É uma migração sazonal planejada. A vegetação é um mosaico, bem complexa. E segundo as anotações, a degradação lá ainda é bem menor. Parece que por causa da distância dos centros e também pelo ecoturismo, que acaba desestimulando um avanço muito forte do agronegócio por lá, pelo menos por agora. Falamos do interior, mas e o nosso litoral? O material cita restingas e mangues, né? Exatamente. As restingas, o resumo descreve como barreiras de proteção da costa. Cita até um contraste. Aracaju, que teria conseguido preservar melhor, e Maceió, onde a operação da restinga piora os problemas na orla. Já os mangues são demais. São ecossistemas de transição, ali onde o rio encontra o mar. O solo é lodoso e as plantas são adaptadas ao sal, as halófitas. E tem aquela adaptação incrível das raízes aéreas, os pneumatóforos, para a planta poder respirar naquele solo, né? São berçários para a vida marinha, super importantes. Mas sofrem uma pressão enorme, especulação imobiliária para fazer resort, descarte de lixo e até polêmicas como aquela mencionada do Novo Recife. Para organizar essa diversidade toda, o material entra na classificação do Aziz Absaber, como essa ideia dos domínios morfoclimáticos ajuda a entender o Brasil. A sacada do AbCyber foi genial, ele juntou tudo, clima, relevo, vegetação, rios, para definir grandes áreas com características integradas. Ele mapeou 6 domínios principais e também as faixas de transição entre eles. Então tem o domínio amazônico, lá no norte, o da Caatinga, no nordeste, o do Cerrado, no centro-oeste, que as notas destacam como hotspot de biodiversidade, né? Uma área super rica, mas muito ameaçada pelo agronegócio, principalmente a soja. Tem também o dos mares de morros, naquela faixa do litoral do nordeste até o sudeste, ligado historicamente à Mata Atlântica, à cana. E lá no sul, os domínios das pradarias, que são os pampas, e o das araucárias, nas áreas mais altas, serranas. As notas até mencionam discussões sobre o Código Florestal nesse contexto. De ver o país em grandes blocos que funcionam juntos. Agora, saindo dessa escala do Brasil,
como essas preocupações com o ambiente, que afetam esses biomas todos, ganharam o mundo? O que o resumo diz? Olha, isso começou a ganhar força lá nos anos 60, com um grupo de cientistas chamado Clube de Roma. Depois, o grande marco foi a Conferência de Estocolmo, em 72. Foi a primeira vez que líderes mundiais se reuniram para discutir isso. Mas foi tensa, sabe? Dividiu o mundo entre os países que queriam preservar a todo custo e os que defendiam o desenvolvimento acima de tudo. O Brasil, na época do milagre econômico, estava nesse segundo grupo. Hum. E a ideia de desenvolvimento sustentável, quando que ela apareceu mais forte? Ela se consolidou mesmo nos anos 80, com o relatório Brundtland, aquele chamado Nosso Futuro Comum. E a primeira grande ação prática global veio logo em seguida, com o Protocolo de Montreal, em 87. Esse foi focado em proteger a camada de ozônio, proibindo os CFCs. E as notas do professor Wagner até indicam que ele deu certo, em parte porque a substituição dos gases era viável economicamente. Isso ajudou muito na adesão. Interessante. Depois de Montreal, que era mais focado, veio a Rio 92, que parece ter sido bem mais ambiciosa, né? Com a Agenda 21. O material dá pistas sobre a dificuldade de colocar isso em prática. Sim, a Eco 92, ou Rio 92, foi um momento chave. Gerou a Carta da Terra, que são mais princípios, e a Agenda 21, que tinha metas mais concretas para cada país. O resumo até cita o fim dos lixões no Brasil como uma meta vinda daí. Mas, assim, o resumo deixa claro que as negociações, principalmente quando envolvem grana, mudanças econômicas grandes, elas continuam sendo o grande problema, o maior desafio para fazer essas agendas globais funcionarem de verdade. Poxa, que panorama completo que essa aula trouxe. Da ecologia específica da Caatinga, do Pantanal, até esses desafios enormes das negociações globais sobre o clima. Fica muito clara essa conexão, né, entre as características locais e as grandes questões ambientais e econômicas do nosso tempo. Exatamente. A gente vê a base física com a Abcyber, as pressões atuais com o agronegócio e a especulação e a evolução da consciência global com as conferências. E as dificuldades também, claro. Tá tudo amarrado. Pois é. E fica aqui uma provocação para a gente pensar, baseada nessa conversa. O material cita o ecoturismo como algo que ajuda a frear a degradação no Pantanal, mas pensando além disso, que outras estratégias poderiam existir para a gente conseguir equilibrar a conservação urgente de lugares frágeis como o Pantanal, os manguezais, com a necessidade de desenvolvimento e bem-estar das comunidades que vivem lá. É algo para a gente continuar refletindo.